Vamos lá, alunos, continuando a aula, agora falando sobre o Estado Novo. É o último período do governo de Getúlio Vargas, de 30 a 45. Só relembrando, 1930 a 34, governo provisório, 1934 a 37, governo indireto, porque o Congresso Nacional o elegeu presidente, e de 37 a 45, Estado Novo. Agora, né, Estado Novo, governo ditatorial. Ele se apropria, ele recebe um documento dos militares, produzido pelos militares, que diziam que comunistas queriam tomar o governo brasileiro. Ele, Getúlio Vargas, se utiliza desse documento e suspende as eleições que deveriam ocorrer em 1938. Só aí você já vê que é uma ação ditatorial. Ele suspendeu as eleições, dizendo que o Brasil corria perigo. Essa documentação, o Plano Cohen, era uma documentação falsa, lembra? Comentando, só recapitulando. Foi confeccionada uma nova Constituição para o Brasil. E quem fez essa Constituição para o Brasil não foi o Congresso Nacional, não, foi Francisco Campos, que era, né, vamos dizer assim, um dos, entre aspas, né, assim, muitas aspas, assessores de Getúlio Vargas. Ele que vai fazer, era uma Constituição autoritária, né, centralizadora, muito forte ali. Entre as várias ações que Getúlio Vargas tomou foi, né, e essa Constituição também previa, o presidente ele poderia editar decretos-leis sobre assuntos do legislativo. Ele poderia fazer leis, cara. Ele instituiu pena de morte, foi instituída, né, na Constituição, pena de morte para quem cometesse crimes políticos. Tentasse tomar o poder, tentasse matar determinada pessoa, determinado político e tudo mais. A autonomia dos estados foi limitada, os estados perderam a sua autonomia, não tinham liberdade para tomar determinadas decisões, tinham que perguntar para o governo central. Foi nomeados nos estados interventores. O que são os interventores? Ele suspendeu as eleições, e os governadores agora serão indicados pelo governo central, pelo governo de Getúlio Vargas. Isso é uma ditadura. Você não está deixando que ocorra, né, eleições. Então foram nomeados interventores, não em todos os estados, mas em muitos estados. Por exemplo, é nesse contexto aí que vai surgir, por exemplo, o governador Valadares em Minas Gerais, posteriormente o Juscelino Kubitschek também em Minas Gerais. Então são interventores. O governo indicava uma pessoa para, né, vamos dizer, assumir o governo de determinados estados. Foram extintos todos os partidos políticos, não tinha mais partido político no Brasil. Agora, vamos dizer, tudo estava nas mãos do governo federal, tudo estava nas mãos de Getúlio Vargas. E isso é uma ditadura. Você não tem liberdade de manifestação política, cara. A extinção dos partidos políticos. Os sindicatos passaram a ser controlados pelo Estado. Você não podia fazer greve a hora que você quisesse. Isso é ditadura. Então os sindicatos passaram a ser controlados. E o Getúlio Vargas vai controlar de diversas formas. Entre as várias formas que ele utilizou de controle dos sindicatos, está... vamos dizer, dar leis trabalhistas, porque ele não deu todas as leis trabalhistas, mas ele dava algumas leis trabalhistas, aí o sindicato não se manifestava. Os diretores dos sindicatos, por exemplo, eles acabavam sendo indicados também pelo governo federal. Então são ações, né, ações que estavam presentes na nova Constituição e são ações que você percebe que são autoritárias. As greves foram proibidas. Pô, você não pode fazer greve? Você não pode se unir? E fazer uma manifestação política? Não pode. Se você fizer, você vai preso. Isso é ditadura, falta de liberdade de expressão. Então aqui você tem falta de liberdade de expressão, você tem falta de liberdade de vir, é bem complicado. E foi instituída também uma censura prévia para jornais, rádios e teatro. Por que não foi instituída uma censura para a televisão? Porque não tinha televisão ainda. Tadã! A televisão só chega em 1950, povo. Primeiro canal de televisão do Brasil foi a TV, a extinta, né, TV Tupi, que hoje é o SBT, lá do Silvio Santos. Mas não era do Silvio Santos não, tá? Então foi instituída uma censura prévia nos jornais, nas rádios e no teatro. O que era uma censura prévia? Antes, por exemplo, da peça ser encenada, ela deveria passar por uma revisão, né, de censura. Precisava passar, o censor tinha que ler a peça teatral. Então tinha uma censura. Se ele visse ali que tinha determinadas falas
que não eram condizentes com o governo de Getúlio Vargas acabavam sendo, né, censuradas, não poderiam ser encenadas. Eu, no meu mestrado, estudei essa parte. Então, eles censuravam teatro, eles censuravam peças teatrais que tinham manifestações políticas, peças teatrais que tinham manifestações religiosas, peças teatrais que tinham manifestações também que fazia respeito à moral e os bons costumes. Então não era só questões políticas, não. Moral e os bons costumes, questões religiosas, por exemplo. Algumas peças que pudessem criticar a Igreja Católica eram censuradas, eram proibidas, né? Tivesse algum tipo de manifestação política, eram proibidas também. Teve uma delas que eu estudei, chama-se, né, Gaspar o Serralheiro, que falava de uma espécie de uma manifestação também, né, do trabalhador. Os jornais também passaram a ser censurados, as rádios também passaram a ser censuradas. Você não tinha liberdade, cara. Isso daí a gente já falou a respeito, né? Esse aí é o Getúlio Vargas se pronunciando, né? O Getúlio Vargas anunciando a instituição do Estado Novo. O Getúlio Vargas, ele era baixinho, mas era um homem poderosíssimo, assim. Ele anunciando o Estado Novo. Se eu não me engano, esse daqui é o Eurico Gaspar Dutra, que posteriormente vai ser presidente do Brasil também, se eu não me engano. Durante esse governo de Getúlio Vargas, ele vai instituir ações que são chamadas ações populistas, que é aquela coisa de, né, uma personificação do governo. O que é isso? Exaltar a personalidade do presidente, né? Nesse período foi criado o DIP, você tinha outros órgãos que eram parecidos, mas não tinham as mesmas conotações do DIP. DIP significa Departamento de Imprensa e Propaganda. A função do DIP era censurar órgãos de comunicação, caso ele falasse algo que não era condizente com, vamos dizer assim, a política do governo. Então o DIP ele censurava os órgãos de comunicação e o DIP também propagandeava, vamos dizer, o governo de Getúlio Vargas. Aquela coisa de construir, né, a figura, a personalidade do grande líder, né? Getúlio Vargas, então, foi exaltado pelo DIP, né, através da propaganda, uma propaganda muito forte. Isso daí ele copiou lá do nazismo, do fascismo, né, europeus, e até mesmo Stalin lá na União Soviética também usava bastante disso. Então você tinha os desfiles, né, as pessoas desfilavam com uma placa que tinha a foto de Getúlio Vargas, né, assim, sempre tinha desfiles cívicos, né, 7 de setembro, Dia dos Trabalhadores, sempre fazia desfile, porque era uma forma de você propagandear o governo de Getúlio Vargas. No cinema, porque aí sim, cinema já tinha, tá, pessoal? No cinema sempre aparecia um programinha que também falava sobre as benesses do governo de Getúlio Vargas. Nessa época também foi instituído a Hora do Brasil. Carlos Gomes lá. O Guarani, Carlos Gomes, né, como se diz, regida por Villa-Lobos, né? A Hora do Brasil foi instituída também durante o governo de Getúlio Vargas, porque era uma forma de estar, vamos dizer assim, falando para o povo sobre as ações que o Getúlio Vargas tomava e que beneficiava o povo, né? Propagandeando literalmente o governo dele ali. Informar o povo sobre as benesses do governo de Getúlio Vargas. Então, criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era responsável pela censura e também pela propaganda do governo de Getúlio Vargas. Vargas assumiu o papel de mediador das relações sociais, isso é interessante. Ele vai ser o mediador das relações sociais, né? Assim, com todo esse controle que ele vai fazer sobre os meios de comunicação, vai ser meio que mediador das relações sociais, né? Ele passou a fazer a concessão, concessão às massas, né? Aquela coisa, ele que vai, vamos dizer ali, vai falar às massas, vai falar, olha, eu estou instituindo leis trabalhistas que vão beneficiar o trabalhador brasileiro, né? Assim, os programas radiofônicos, né? Programas de rádio, propagandas e comerciais oficiais difundiam a ideia do governo. Uma das principais ideias do governo, povo, é importante a gente destacar, uma das principais ideias do governo era o trabalho. Nesse período aí vem a ideia do trabalho enobrece e dignifica o homem. O governo de Getúlio Vargas, ele pregou muito a ideia do trabalho. Trabalho enobrece e dignifica o homem. É nesse período que surge também a ideia do malandro.
O cara que, por exemplo, não queria trabalhar era o malandro. É aí que surge o samba, né, que vai cantar, né, a história do malandro. O samba já tinha surgido, mas os sambas que vão falar do malandro, né, o malandro vai lá, né, se ele fizesse, por exemplo, um samba que falava contra o trabalho, estava indo contra a ideologia do governo Vargas, que era a ideologia de trabalho, né, o trabalho que iria gerar o desenvolvimento para o Brasil. Essa era a ideia. Então, se o cara fizesse um samba que era contra o trabalho, esse cara poderia ser preso. Não podia falar contra a ideologia do governo. E aí, se ele tentasse prender o cara, esses sambistas geralmente eles fugiam para o morro, né, no Rio de Janeiro. Aí já tinha aparecido as comunidades, né? Hoje é politicamente correto falar comunidade. Mudou a palavra, mas continua a mesma coisa. Na realidade são as favelas, né? Então ele fugia para as favelas, né, para não ser preso pela polícia. Então falou mal da ideologia do governo, você poderia ser preso. E uma das principais ideologias do governo era o trabalho. Somente o trabalho dignifica e enobrece o homem. O trabalho leva o Brasil ao desenvolvimento. Então, essa é uma ideia que foi muito difundida. E isso realmente funcionou na cabeça do brasileiro, hein? O personalismo do governo, que eu já falei para vocês sempre, né? Os desfiles comemorativos, 7 de setembro, 1º de maio, né? O Dia do Trabalho, sempre desfiles comemorativos, mas exaltando a figura de Getúlio Vargas, exaltando a grande personalidade de Vargas. Propagandas, né? Exaltando a figura dele. O Estado Novo foi apoiado por uma polícia política brutal, brutal mesmo. Essa polícia política, ela perseguia as pessoas, torturava as pessoas, matava, algumas pessoas desapareciam. Só que esse período da ditadura, né, do Brasil, né, foi diferente da ditadura militar, que foi de 64 a 85. Que foi uma ditadura também, viu, pessoal? Eles falam que não, esse atual governo fala, né, que não existe ditadura, que não foi bom, tal, mas não foi. Tem muita coisa que tem que, né, tem que se ver ali. Foi uma ditadura e foi dolorida. A ditadura do Getúlio Vargas, ela não foi tão... Foi difícil, foi dura, mas nem tantas pessoas desapareceram, nem tantas pessoas foram torturadas como no período da ditadura militar, né? Assim, se bem que foi um período menor também, né? Mas não deixou de ser uma polícia muito brutal também, assim, muito brutal. Me foge o nome agora... Filinto Müller, se não me engano, foi um dos caras que estava envolvido com a polícia também, que era duro pra caramba. Filinto Müller, né? Foi uma das pessoas. Então a polícia nessa época, a política era brutal. Foi essa polícia política que prendeu o Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, né? E os caras agiram de maneira muito forte. Eles torturavam as pessoas, eles matavam as pessoas desapareciam. É aquela coisa que eu comentei com vocês. Getúlio Vargas é considerado um dos melhores presidentes que o Brasil teve, mas só por ele governar nessa coisa de ditadura, da forma que foi, se utilizando de violência, né, contra os opositores a seu governo, é muito dolorido, né? Aí está um dos cartazes, né, que fazia propaganda do governo dele. Olha lá, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ó. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. E ó como ele, ali, a gravura, né? Ele com a mão no rostinho da criança, né? Ali aquela coisa, como se fosse o pai da pátria mesmo, né? O pai ali da pátria, o que vai levar o desenvolvimento, né? Lá. Só o amor constrói, e amando o Brasil forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Então, palavras bonitas, né, uma gravura bonita, que ele está afagando uma menina ali com as suas mãos, né, assim, mostrando que ele é o pai, né, o pai da pátria, o pai do povo brasileiro, que ele só quer o melhor para o povo brasileiro. Era uma das propagandas que eram realizadas no governo dele. Algumas das personalidades que foram presas durante o governo Vargas, né? Luiz Carlos Prestes, aquela foto que eu havia mostrado para vocês, essa é uma outra, né? Mas mostra de um outro ângulo. Luiz Carlos Prestes, que foi líder da intentona comunista. Ah, mas ele foi preso porque ele tentou tomar o governo brasileiro. Tudo bem. Não estou falando nada. Olga Benário, né? Esposa dele, que era judia. Ela, na realidade, ela era alemã judia. Aí ela foi para a União Soviética, se alistou no exército soviético. Por isso que ela vem com o Luiz Carlos Prestes para o Brasil. A Olga Benário aqui no Brasil presa,
ela acabou sendo mandada pelo governo Vargas, ela foi mandada para campos de concentração, né? E acabou sendo morta lá. Jorge Amado, cara, Jorge Amado, grande escritor, maravilhoso, mas era comunista e acabou também sendo aprisionado. Graciliano Ramos, né, que escreveu Memória do Cárcere, na cadeia também escritor, foi preso também durante o governo Vargas também. E esses caras, eles eram presos e eles passavam por penúria, viu? Plínio Salgado também foi preso nessa época, porque o Plínio Salgado acabou tentando dar um golpe também, a intentona integralista. É esse cara que é o líder do integralismo no Brasil, foi um dos líderes, né? Raquel de Queiroz, né, que também, escritora maravilhosa, Raquel de Queiroz também foi presa. Monteiro Lobato, outro genial escritor, criador lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Também foi preso durante o governo Vargas. Eu coloquei algumas personalidades para vocês verem que o governo realmente prendeu determinadas pessoas por terem um pensamento diferente do pensamento que era pregado pelo governo. Prendeu pessoas que eram importantíssimas, grandes pensadores, assim, né? Não era só a classe baixa que acabava sendo presa, não. Então, quer dizer, foi um governo duro, em determinados momentos muito truculento também. Só falando rapidamente para vocês, para a gente conseguir, né, caminhar, né, vamos dizer assim, o Getúlio Vargas ele instituiu uma série de leis trabalhistas, né, no Brasil, mas ele foi instituindo aos poucos, tá, pessoal? Ele acabou promovendo realmente o desenvolvimento industrial do Brasil, houve um investimento maciço em setores como energia, transporte, mineração e siderurgia. O Brasil se desenvolve muito durante o governo dele. O governo dele era um governo nacionalista, que, né, assim, valorizava o Brasil e tinha um protecionismo muito grande. Ele não deixou entrar multinacionais no Brasil, que são, na realidade, transnacionais, né? Multinacionais no Brasil. Era um protecionismo muito forte. Óbvio que entraram. A Ford entrou em 1954, se não me engano, ali, que era o governo dele também, no final do governo dele, lá quando ele cometeu o suicídio. Mas aquela coisa de proteger o mercado interno. Então era aquela coisa de valorizar a nação, um protecionismo muito, muito forte. Em 1942 foi criada a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, e a FNM, que na realidade ficou muito famosa no Brasil como FNM, Fábrica Nacional de Motores. Foi criada em 1942, quando o Brasil fecha um acordo com o governo americano e o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos. O Brasil vai mandar tropas para a Itália para libertar a Itália que estava sob domínio alemão. E o Getúlio Vargas foi muito inteligente, né, assim, e acabou fechando um acordo com os Estados Unidos, né? Se você me der dinheiro e se você me der o conhecimento para montar uma indústria de base no Brasil, siderurgia e metalurgia, tá, povo? A indústria base, indústria pesada. Se vocês, americanos, me derem dinheiro e o conhecimento para montar a indústria de base no Brasil, nós brasileiros entraremos na guerra do lado de vocês, do lado dos aliados. E realmente isso aconteceu. O Brasil entrou do lado dos aliados e vai combater na Itália. Vai ter uma participação pequena, mas uma participação efetiva. E é muito interessante, por quê? Porque o Getúlio Vargas, ele na realidade, ele tinha uma proximidade muito maior de pensamento político com os nazistas e os fascistas. E ele lutou contra esses caras, né? Muito interessante. Então, as concessões do Estado, né, as leis trabalhistas, ele criou a Justiça do Trabalho, houve a regulamentação do salário mínimo, foi ele que instituiu o salário mínimo. Até pouco tempo atrás foi o maior salário mínimo da história do Brasil. Se não me engano, lá chegava a mais ou menos R$ 837, agora já não é mais, já é maior, né? Ele instituiu o imposto sindical, que foi retirado, né, agora, nessa última reforma trabalhista, e ele também implantou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Para o trabalhador, ele foi maravilhoso, viu, pessoal, assim, com essas leis trabalhistas, né, assim. Aqui, ó, o trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. Óbvio que ele dava, mas ele também propagandeava ali, né, o seu governo. No final da Segunda Guerra Mundial, acabou se pondo fim no governo de Getúlio Vargas. Por quê? Ele mandou as tropas brasileiras combaterem duas ditaduras. A ditadura do Benito Mussolini e do Adolf Hitler. E ele era um ditador aqui no Brasil. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele é muito pressionado a deixar
a presidência, os militares pressionam ele, né? O Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, e Getúlio Vargas acaba tendo que sair do governo. O Brasil combateu ditaduras e havia um ditador no Brasil, como eu falei para vocês. Houve uma redemocratização do Brasil, formaram-se novos partidos, né? O DN, União Democrática Nacional, Partido Comunista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático. Esses dois partidos aqui foram criados por Getúlio Vargas, já com pensamento de voltar posteriormente numa outra eleição. Ele foi desenvolvido um movimento queremista, né? Queremos Getúlio, o continuismo do governo dele. Os militares então pressionaram Getúlio Vargas e Getúlio Vargas renunciou ao governo. Saiu em 1945, mas ele concorreu nas eleições e foi eleito, se não me engano, senador. Só que ele vai ficar meio afastado da política, né? 45, ele volta eleito pelo povo em 1951. Tá aí Getúlio Vargas, né? Ali algumas alguns cartazes, né, do movimento queremista. Queremos Getúlio, olha lá. Nós queremos Getúlio com ou sem constituinte, os operários com Getúlio, né, ali. Queremos Getúlio porque nos deu as SAPs ali, Getúlio, movimento queremista. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima.